Bem, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês que estão em casa, que vão acompanhar agora a aula de laboratório pré-pop de obturação endodôntica. Então, partindo de onde o professor Caio terminou, da aula de instrumentação, ele finalizou justamente com a instrumentação do batente apical. Então, o batente apical é justamente aquela lima, qual lima, o diâmetro cirúrgico final que foi finalizado o batente apical. Nesse caso, Caio terminou com uma lima de 45 no comprimento de trabalho, no CT. Então, o CT desse dente era 20 milímetros e o batente era uma lima 45, ok? Essas são as informações que devem estar catalogadas no prontuário de vocês e na ficha clínica de preenchimento do laboratório. Então, terminando essa fase aqui, vocês vão irrigar, eu já tinha irrigado ele, o preparo está pronto, feito. E aí eu vou apresentar os materiais que vocês vão precisar para essa prática. Primeiramente, vocês vão precisar de pontas de papel absorvente, como eu falei nas aulas, existem duas séries, de 15 a 40, e a segunda série de 45 a 80. Outra, pontas de papel pontas de gutta-percha principal, que também variam de duas séries, de 15 a 40 a primeira série e a segunda série de 45 a 80. Outra ponta de gutta-percha que vocês vão precisar são as acessórias. Então varia de F, FF, XF, M. Então dependendo do tamanho, do comprimento e da largura do dente, a gente vai utilizar pontas de papel gutta-perchas acessórias. Outras coisas, vocês vão precisar condensadores tipo Paiva, que são com eles que você vai fazer a condensação da gutta-percha após a obturação. Eles variam de comprimento, vai desde um comprimento maior, um diâmetro maior, até um diâmetro menor. A reguinha que vocês já estão acostumados. Nesse momento vocês podem precisar também de uma ponta de um cabo de bisturi e o bisturi para fazer alguma calibração da gutta-percha principal. O que mais? Vão precisar de um isqueiro também, ou de uma chama, algum fogo, para fazer o corte. E do cimento propriamente dito, com a placa de vidro e a espátula de espatulação, ok? Então vamos começar agora o passo a passo prático do procedimento de obturação. Então eu já sequei, irriguei e aspirei. Vou agora fazer a secagem com a ponta de papel absorvente. Vou pegar a pinça. Como é que eu faço? Pego uma ponta de papel, que esse aqui não está querendo vir. Sempre o último é mais difícil. Coloco nos 20 milímetros. 20 milímetros. Insiro. Pronto. Aí vocês não vão conseguir ver, mas ele já saiu sequinho. Então, no paciente de vocês vão fazer 3 vezes esse processo. Inserir uma vez, inseriu duas, inseriu três. Se na primeira vez já sair seco, não precisa mais inserir. Enquanto estiver saindo úmido, o papel absorvente, vocês continuam colocando. Lembrando que se ele ainda sair úmido, depois de 4 inserções, a gente considera que ainda existe uma secreção ali, serosa. Então, nesse caso, a gente não vai obturar, a gente vai colocar uma medicação intracanal, uma pasta de hidróxido de cálcio e vai fazer a obturação em outra sessão, ok? Como o nosso dente aqui artificial saiu sequinho já, a gente vai passar para a seleção do cone de gutta-percha principal. Como é que a gente seleciona primeiramente? O primeiro cone que a gente vai testar é justamente o cone referente ao batente apical. No caso, como eu falei, ó, foi uma lima 45, então eu vou pegar o cone 45, certo? Vou colocar o cone em 20 milímetros. 20 milímetros. Faço uma marcação. Como é que eu faço essa marcação? Aperto o cone. Vou tirar aqui para vocês verem, ó. Dá para ver essa marcaçãozinha? Para a gente saber que a partir desse ponto aqui é 20 milímetros.
e vou inserir no dente. Ó, o que é que aconteceu aqui? Não chegou até os 20 milímetros, está chegando só em 18. Nessa situação, eu posso fazer duas coisas. Ou eu diminuo o cone, vou para um cone 40 e vejo se ele adapta bem, ou eu volto para a etapa de instrumentação e instrumento novamente com a 45 para ampliar mais o preparo. Como eu não quero mais instrumentar meu dente, eu vou para uma 40. A 40 chegou direitinho em 20 milímetros e está agora respeitando o critério tátil. Qual é o critério tátil? Eu insiro e quando eu vou puxar, eu tenho que sentir uma leve pressão entre eles, com uma pressão no sentido contrário, como se fosse puxando a gutta-percha. Ele faz essa pressãozinha, faz até uma zoadinha. É uma sensação tátil mesmo. A outra inspeção visual. Eu insiro o cone, tiro e vejo se existe alguma irregularidade com o cone. O cone está saindo direitinho. Saiu inteiro, saiu sem irregularidade, não está saindo torto. E a terceira inspeção que eu vou fazer é inserir e fazer um raio-x. Então, nesse momento aqui, vocês vão lá para a sala de raio-x e vão fazer um raio-x com o cone de gutta-percha principal e o dente. Então, esse momento vocês iriam lá. Por que eu não vou fazer aqui? Porque eu teria que pausar o vídeo e aí não ia ficar bacana. Mas o que vocês vão fazer é exatamente um raio-x semelhante ao raio-x que vocês fizeram inicial com a lima, sendo que nesse caso agora vai ser com o cone de gutta-percha. Para quê? Para ver se o cone de gutta-percha está realmente preenchendo o espaço que eu quero. Se ele está 1 milímetro aquém do ápice radicular. Então, já que ele passou dos 3 critérios, agora eu vou tirar, deixar ele embebido em álcool, isso pensando no dente, o dente de verdade. No laboratório vocês guardam para não amassar. E vamos agora preparar o cimento. O cimento, como eu também já falei em aula para vocês, esse cimento que vocês vão usar no laboratório de vocês não tem proporção. Então, não tem, diferente do ionômero de vidro, que é uma gotinha para uma cumbuquinha lá do pó, ele não tem proporção. A proporção dele é visual e tátil. Eu vou deixar ele com a proporção de liga, puxando 2 milímetros acima quando eu faço o preenchimento. Então, vou espatular já o cimento para mostrar como é que deve ficar. Diferente do ionômero, que a gente só aglutina, nesse caso a gente precisa fazer uma espatulação mais vigorosa. Eu preciso preencher praticamente todo o comprimento da placa de vidro para quebrar a maior quantidade de pó misturando no líquido. Ó, tá muito líquido ainda. Então o que é que eu faço? Pego mais pó. Professor, até quanto boto? Enquanto não ficar na proporção certa. E que proporção certa é essa? Vocês só vão perceber mais com o tempo e a prática. Então, antes de ir para a clínica, vocês vão praticar muito isso. Vão fazer bastante cimento para até encontrarem a proporção adequada. Outra etapa que na aula eu dei e aqui a gente não vai fazer é a seleção do espaçador. Então, depois de sugar, de limpar o cone de papel absorvente, eu vou selecionar o cone, o espaçador, sendo que aqui vocês não vão usar espaçador. Espaçador vocês vão usar na clínica. Aqui vocês vão usar uma lima qualquer. Então, para isso, vocês não precisam selecionar. Ó, estamos chegando já na proporção que a gente quer, tá
Ela tem que ficar uma liga. Quando eu juntar isso aqui tudo, ó, vocês conseguem ver? Uma ligazinha resistente, quase não desprega quando eu puxo, certo? Então essa é a proporção do cimento que eu quero que fique. Junto tudo, coloco mais na lateral. E agora vamos fazer o quê? Pego a lima que a gente terminou, o preparo, que no caso desse exemplo foi a lima 45, certo? Pego a lima, banho com um pouco de cimento, não precisa encharcar, é só mesmo, ó, só uma quantidade suficiente para molhar a lima toda. Insiro no canal, com movimento no sentido horário e vou retirar no sentido anti-horário. Só uma vez já é necessário. Depois, vou pegar o cone lá principal, que vocês já passaram por todos os 3 testes, e vou melar também com um pouquinho de cimento. Eu gosto de fazer assim, ó, pegou e girou, sempre na ponta. Com movimento único, insere no canal. E qual é o meu parâmetro? A marcaçãozinha que eu já fiz nele, certo? Tá aqui a marcaçãozinha, sei que não vai passar disso. Nesse momento a gente preencheu a parte principal do canal, com o cone principal. Nesse momento agora a gente vai precisar preencher com cones acessórios. Esse é o exemplo que vocês vão ficar sempre vendo, então eu vou mostrar como é na clínica. Esses são os espaçadores. Ó, ele não, diferente da lima, ele não tem corte, ele é liso. O espaçador ele tem a finalidade de criar o espaço para a gente continuar inserindo cones, fazendo a condensação lateral, como o nome dessa própria técnica diz, né? Técnica da condensação lateral. Então, assim como eu vou inserir o cimento no sentido horário, eu também vou fazendo pressão no sentido horário com o espaçador. Esse espaçador está um pouquinho grande, vou pegar outro. Ah, professor, na clínica, quantos milímetros eu deixo o espaçador? 2 milímetros aquém do comprimento de trabalho. O comprimento de trabalho não era 20, então eu vou deixar 18. Comprimento bacana para inserir. Ótimo. Entrou todinho. Pessoal, outra coisa importante. Eu não mostrei para vocês que existem várias gutapestas acessórias. Existe F, FF. Por qual delas eu vou dar preferência? Você acha, eu deveria usar a mais grossa ou a mais fina? Pensem. Então, não vai dar tempo para vocês pensarem muito porque eu tenho que gravar. Então, a gente já vai começar sempre pela mais fina. Porque se eu preencher com uma mais grossa, uma mais calibrosa, ela não vai conseguir chegar até o final do canal, vai ficar presa no início e vão ficar espaços vazios no interior do canal. Então, com a ponta FF, que é uma das mais finas, eu vou dar preferência de começar por ela. Como é o movimento que vocês vão fazer aqui no laboratório? Vão deixar o espaçador, ou no caso a lima, que é o que vocês vão usar, mais frouxo. Pega o cone de gutapesta, e aí aqui no laboratório vocês vão ter mais dificuldade porque vocês vão ter que estar segurando o dente. No paciente, o dente está fixo. Então, o movimento certo é que com uma mão você tira o espaçador e com a outra você insere o cone. Ó. E aí vai preenchendo até o cone de até o espaçador não conseguir mais entrar no canal radicular. Essa parte é terapia, só preencher mesmo. Então, é por conta desse movimento que a gente faz nessa parte que a gente chama de condensação lateral.
eu vou preencher lateralmente o conteúdo do canal radicular, o espaço que existe no canal radicular. Então essa parte é uma das que eu acho mais difícil de fazer no laboratório, porque vocês vão precisar das duas mãos e no paciente o dente já está segurado na arcada dentária. Você não vai precisar estar segurando o dente. Você só vai ficar pegando instrumentos. Então a dica também é essa, ó. Deixar ele bem mais frouxo na saída no movimento anti-horário. Tirou. Eu não sei se vocês vão conseguir focar. Quando a gente tira, fica um espacinho do preenchimento lá dentro. Um buraquinho. E é nesse buraquinho